na medida em que o empregador também recebeu. Eu vendi algumas roupas em 5 vezes. Eu, vendedor, recebo as minhas comissões ou as minhas percentagens na medida em que forem caindo os pagamentos nestas 5 parcelas. Mas a pergunta do doutor não termina por aí não, porque ele me questiona ainda, André, tem mais uma coisa importante. Eu vendi as roupas em 5 vezes, mas o meu empregador já me pagou antecipado. Pelo que eu entendi, a pergunta foi essa. Mas o meu empregador já me pagou antecipado. Ele não quer esperar cair os 5 cheques, por exemplo, para me pagar. Então ele já me pagou antecipado pela venda total. E se o cliente for inadimplente? O empregador que já me pagou aquilo poderá descontar? Pode sim. Pode, repito, eu acho até discutível isso, porque eu não vejo dúvida, para mim, doutores, eu não concordo muito com isso não, mas para mim é uma maneira do empregado participar do risco do negócio, né? E o risco do negócio é do empregador. Se o empregador aceitou a venda, ele está assumindo o risco de receber ou não. Mesmo porque, sabe qual é o grande problema? E o problema que eu vejo nisso é um problema prático, efetivamente prático. O empregador normalmente desconta. Só que o empregador tem os meios legais cabíveis para cobrar esse cheque, por exemplo, do cliente dele. E quando receber esse cheque, não repassa para o empregado. É incorreto. Mas, respondendo a sua pergunta do ponto de vista legal, doutor, o empregado pode sofrer desconto se aquilo que ele vendeu e gerou as comissões ou percentagens, o cliente for inadimplente. Joia? Obrigado pela companhia, obrigado aí pela audiência e vamos aqui para mais uma questão. Temos mais algumas questões sobre o tema de maneira relevante e é isso que a gente vai procurar fazer a partir de agora. Respondê-las, vamos lá? A sentença normativa que estipula o novo salário pode ser executada de imediato? Aí uma perguntinha um pouco mais técnica, né? Uma perguntinha um pouco mais técnica, mas como eu tenho percebido que não são só estudantes de direito que têm assistido nossos programas, eu até peço licença para meio que explicar a pergunta dele. Aliás, é uma pergunta que me fizeram há pouquíssimo tempo atrás. Pouco tempo atrás, falaram assim, André, reajuste salarial tem que ser aplicado sempre? O reajuste salarial deve ser sempre aplicado? Tem convenção coletiva que fala de reajuste? Tem dissídio coletivo que fala de reajuste? A pergunta está intimamente ligada a isso. Veja, o que é uma sentença normativa? A sentença normativa é aquela sentença que impõe uma nova norma para a categoria profissional. Por exemplo, o sindicato dos bancários promove um dissídio coletivo requerendo um reajuste salarial de 10% para a sua categoria. O Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho, aí depende da competência, mas não é o momento exato da gente falar isso, mas a Justiça do Trabalho, de um modo geral, chega e fala o seguinte, tem direito a esses 10% de aumento. Doutores, esta sentença que garantiu esses 10% de aumento é denominada de sentença normativa. Por quê? Porque ela impõe uma nova norma para aquela categoria, impondo que os empregadores têm que pagar 10% de aumento para aquela categoria. A pergunta do doutor é se ela é exequível de imediato, se a sentença pode ser executada de imediato. Não, não pode não. Não pode. Aliás, foi objeto de uma das últimas, se não a última prova de exame da OAB Nacional. Veja, é diferente esta sentença. Por quê? Veja só, ela impõe uma obrigação via de regra futura. Né? Diferente de quando você entra com uma ação trabalhista cobrando hora extra que você fez e não recebeu. Aí vai falar, ó, ele fez hora extra, então o empregador tem que pagar por algo que o empregado fez e não pagou. A sentença normativa ela impõe uma obrigação futura. Como assim, André? Ora, doutores, daqui para frente tem que reajustar o salário. Se reajustar, você não tem o que fazer. Mas e se não reajustar? Se não reajustar o salário, o método adequado para se garantir a eficácia desta sentença é através de uma ação que a gente chama de ação de cumprimento.
872 da CLT que fala desta ação de cumprimento, doutor. Portanto, ela não é exequível de imediato. Você tem que entrar com uma ação de cumprimento e eu adoro a denominação ação de cumprimento. Sabe por quê? Porque nesta ação de cumprimento, você deve demonstrar ao juiz que houve uma sentença normativa te dando alguma coisa a mais e que o seu empregador não te pagou esse algo a mais. E você quer nesta ação que o empregador cumpra com o que foi estabelecido na sentença normativa. Via de regra, reajustar o seu salário. Cumpra com o que foi estabelecido, a ação de cumprimento. Por isso que eu falo que eu gosto da denominação. A denominação é perfeita. Doutor, então, respondendo de maneira clara a sua pergunta, a sentença normativa não é exequível de imediato, porque o empregador pode cumprir a sentença reajustando o salário dali para frente. Se assim não fizer, enseja a ação de cumprimento, para que aí sim possa estabelecer o cumprimento daquela sentença normativa. Joia? Obrigado também pela participação. Vamos dar uma olhada em mais algumas questões aí dos nossos telespectadores. João da Silva trabalha como gerente comercial para a empresa DLX Limitada. Em razão de seu afastamento, em virtude de auxílio-doença, Fernando ocupou seu lugar durante 4 meses, tendo todos os requisitos do artigo 461 da CLT. Neste caso, Fernando teria direito à equiparação salarial? Eu não sei se isso é pergunta ou é consulta. Mas ele até colocou o nome de umas pessoas lá, tal. Vamos ver se eu entendi isso direitinho. Fala que João da Silva trabalha para uma determinada empresa. Acho que era João da Silva, né? Trabalha para uma determinada empresa. E ele ficou afastado por doença, e foi afastado do emprego entrando em auxílio-doença. Acho que Fernando, salvo engano, é que ocupou o lugar do João da Silva durante 4 meses. Fernando tem direito à equiparação salarial com o João da Silva? Isso é uma pergunta que o pessoal de concurso, de OAB, precisa ficar preocupado. E para quem quer saber também, efetivamente, acerca disso. Equiparação salarial, não. Ele não tem direito de equiparação salarial. Por quê? Porque possivelmente, quando o João da Silva sair do auxílio-doença, se curar e voltar para a empresa, o Fernando, que ocupou o lugar dele interinamente, volta para o lugar antigo. Né? A equiparação salarial, e aí sim, André, mas ele não falou de equiparação salarial. Falou, porque ele falou de artigo 461 da CLT. O artigo 461 da CLT fala de equiparação salarial. A equiparação salarial é um pouquinho diferente. Equiparação salarial é quando você ocupa a mesma função, com todos os requisitos do artigo 461 da CLT, mas por tempo indeterminado, dali para frente. Diferente disso. A pergunta aqui era por prazo determinado. O cara ficou afastado por 4 meses e durante esses 4 meses o Fernando ocupou o lugar dele. Ele tem direito de equiparação salarial? Não. Equiparação salarial não. Porque para que ele tivesse, doutor, direito à equiparação salarial, ele precisaria ocupar esse cargo dali para frente, de maneira indeterminada, de forma indeterminada. Não é efetivamente o caso. O caso aí que você fala de um afastamento por auxílio-doença, que durou 4 meses. Mas, durante esses 4 meses que ele ficar afastado, o Fernando, que ocupou interinamente o lugar dele, tem direito de receber a mesma coisa que ele, sim. Ué, André, mas você acabou de falar que não era caso de equiparação salarial, mas não é mesmo, porque o caso de equiparação salarial não pode haver a redução do salário de novo. Você comprova a equiparação salarial por preencher, repito, os requisitos do 461. Função idêntica, trabalho de igual valor com a mesma produtividade, mesma perfeição técnica, a diferença na função não superior a 2 anos, mesmo empregador ou mesmo grupo econômico e mesma localidade. E aí, dali para frente, se você ganhar, você vai receber o que o seu paradigma, que é o espelho, ponto de partida da equiparação salarial, recebia. Esse cara não, porque esse cara só vai ganhar o que o outro ganhava nos 4 meses. Depois o salário dele retroage, porque ele volta à função antiga. Só por esses 4 meses. Mas, por estes 4 meses que ele ocupou interinamente o cargo do João da Silva, ele tem direito, sim. André, mas se não é equiparação salarial, tem um outro nome? Tem. O nome é salário substituição. Tá? Salário substituição. Este é o nome do instituto, salário substituição. O salário substituição, portanto, doutores, ocorre por tempo certo, por curto período de tempo.
Na verdade, nós temos a caracterização deste salário substituição, temos a caracterização da equiparação salarial e temos um outro instituto ainda que é